Vamos ver o que o pessoal da ESPN falou sobre a vitória do Palmeiras, sobre o Bolívar, né? 4-0 para dar aquela acalmada nos ânimos, né? Que semana meio conturbada aí, mas voltou a ganhar bem, né? Ganhar na competição que gosta pra caramba, que é a Libertadores. Esse time da Abel Ferreira gosta de jogar. Vamos ver o que falaram, o que comentaram sobre essa vitória, beleza? Bora. Que essa classificação em primeiro lugar era o que o Palmeiras podia almejar. Só não ganhou todos os jogos, provavelmente porque trocou o time reserva o primeiro jogo, senão teria conseguido todas as vitórias. Surpreendente foi a campanha do Bolívar, ficar em segundo lugar. O Palmeiras não tem surpresa nenhuma e agora quem quiser tirar o Palmeiras da Libertadores vai ter que ser dentro do Allianz Parque. Eu sei que o Atlético tirou ano passado, mas é muito mais difícil fora do que em outro lugar, lá no Allianz Parque do que em outro lugar. Com toda certeza. Daqui a pouco a gente vai passar pelos potes da Libertadores, pote 1, pote 2, agora definidos com todos os seus componentes. Eu concordo com o Birner quando ele fala que Dudu e Veiga podem render mais. Mas, por outro lado... Não estão mal, tá? Não, de jeito no melhor nenhum. deles. A gente já viu renderem mais. Mas, por outro lado, tem um Arthur crescente. Marca 2 vezes, chega a 9 gols pelo Palmeiras, não sentiu em nenhum momento essa adaptação e faz diferença num elenco que pode não ser tão vasto, mas é muito bem encaixado. Eu quero começar pelo Arthur, mas a gente vai ter que falar do Rios também, nesse encaixe, nessa engrenagem. E por isso que quando eu joguei ele no calçado, eu estava falando de padrão de jogo, porque parece esse o grande diferencial. E eu acho até que o Palmeiras contrata pensando muito no jogador que vai se encaixar né? nesse time. O Arthur foi muito isso, né? Eu precisava ser um cara como o Arthur. Então, eu até discordo de quem diz que o Scarpa não foi reposto. A contratação do Scarpa não foi reposta. Não, o Arthur chegou para repor o Scarpa, ele entra ali naquela posição, claro que tem características diferentes. Mas ele foi escolhido. Ele foi escolhido para jogar exatamente ali, fazendo um trabalho que o Abel respeita muito também do ponto de vista defensivo, está entregando muito ofensivamente, fazendo gol atrás de gol, jogando muito bem. Então, é engraçado porque acho que assim, muitas vezes, e a gente olha para vários times no futebol brasileiro e consegue, você olha para o Corinthians e fala, Roger Guedes. Sim. Você olha para o Atlético, você fala, Hulk. O Flamengo a gente olhava e costumava dizer Arrascaeta. Agora talvez você tenha um pouco mais de dúvida. E ali também são tantos grandes jogadores que é normal que haja um certo rodízio. No Palmeiras eu não consigo ver muito isso que o Birner falou em relação ao Rony é o destaque. Eu até entendo quando... O destaque é o coletivo, tá? Porque... Tô falando que ele não oscila. Então, mas eu não consigo afirmar, assim, e eu entendo, embora eu entenda o seu ponto, eu não consigo afirmar que se o Rony for retirado do time, ele vai fazer mais falta do que o Veiga, se fosse retirado, ou que o Dudu, ou que o Arthur. O Palmeiras... que é um tipo de falta diferente já. Mas acho que para a ideia do jogo demais. coletivo, para o tipo de jogo que o Abel quer fazer, ou para ele poder alterar o tipo de jogo, para mim é que mais faz falta. Talvez assim, eu acho que o importante do Rony é que o Rony muitas vezes, de fato, embora cada vez mais ele tenha jogado só como centroavante, ele tem essa coisa de Tem um poder... comprometimento tático, né? De marcação, de quando ele está sem a bola, que é muito importante. E de poder cair para o lado, jogar aberto, se for o caso, se ele quiser eventualmente colocar um outro centroavante, o Rony pode fazer esse papel. O Dudu não vai jogar de centroavante, o Veiga não vai jogar de centroavante, o Arthur não vai fazer esse papel. Então, eu até entendo que talvez ele seja o mais versátil, porque nem era um cara para jogar como falso 9. Mas eu tenho muita dificuldade em afirmar quem faria mais falta. E o Palmeiras tem muito isso, né? Então, você olha, de repente, você tem uma sequência de jogos absurdas, uma sequência absurda do Veiga. Hoje, aliás, achei que o Veiga fez uma partidaça. Daí, de repente, o Veiga cai um pouquinho e o Arthur se destaca. Você citou o Arthur e o Arthur já entra nesse quarteto no mesmo nível dos outros, no mesmo nível de rendimento. Então, acho que isso é muito impressionante. Agora, talvez o que se discuta hoje muito, e aí tem a ver com o protesto que a gente vai falar, você não tem um jogador, de fato, qualquer um dos quatro. Eu tenho dificuldade em afirmar. Machuca, você não tem uma peça faz falta. Eu tenho dificuldade em afirmar se um dos quatro. Quem faz mais falta entre os quatro? Tenho muita dificuldade em afirmar isso. Mas uma coisa é certa: qualquer um dos quatro que saia, o peso dessa saída vai ser enorme. É muito grande. É diferente do que acontece no Flamengo. Que é difícil repor. Gustavo Gomes. Sim, Claro. sim, sem dúvida. Você fala assim, E o Everton também. Os zagueiros entram e jogam, mas igual a Gustavo Gomes você não tem.
Então, Você não fala assim, vou sair buscando... Inclusive na jogada aérea ofensiva. Exato, nas duas pontas. Inclusive na jogada aérea ofensiva. Mas a gente não falava a mesma coisa do Danilo? A gente também não achava que se o Zé Rafael fosse ficar Mas fora aí de eu um acho que vai jogo... entrar no papo do Jean. Danilo- Se o Arthur não vai ser exatamente o substituto, a Xerox, o clone, o cara aí para a figura do Scarpa, você vai buscar no mercado alguém para aquele setor que possa te entregar minimamente algum rendimento semelhante. Você não vai ter um outro Gustavo Gomes. Mas eu não acho que vai ser um Gustavo Gomes sai, agora desmontou, vai ter que repensar. Mas em Eu alguns acho que vai momentos, ter alguma... o Pedro, eu acho o seguinte, o treinador nem sempre quer um cara igual. O trabalho tem disso. Sim, saiu o Scarpa, eu quero um cara igualzinho o Scarpa. Ele pegou um jogador que foi escolhido pelo Palmeiras, foi analisado pelo Palmeiras, estudado, né? O Palmeiras, Arthur é bom, traz aí. Não é assim que funciona o futebol, funciona em muito clube. Né? Traz aí. Eu preciso, essas características, elas se encaixam ao Palmeiras. Mas e o Scarpa? O Scarpa é outro tipo de jogador. É um pouco diferente do Arthur. E o Arthur eu vejo... Bom, matou aí, né? Agora começam os dois. Ó, o recorte que eu peguei aqui é do... Deixa eu ver o canal certinho aqui, pra não falar besteira, do Porco News. Tá? Link na descrição aí. Mas sobre aí o lance do Arthur, né, cara? Que contratação e que pena que ele não vai poder jogar a Copa do Brasil, né, mano? Que pena, porque tá muito encaixado com ele ali na frente. Você vê quando desce ali Arthur com a bola dominada. Aí você tem o Rony fazendo facão. Você tem o Dudu do outro lado. Você tem o Veiga chegando pra finalizar ali na entrada da área. É um inferno, cara. Imagina quem tá marcando ali, é um inferno. Então é uma pena que ele não vai poder jogar a Copa do Brasil, mas tem ajudado na Libertadores, que é a artilheira da competição, né, pelo Palmeiras. Tem ajudado no Brasileiro também, e a paciência, né? Infelizmente essas regras aí, algumas tem que mudar. Agora, eles falando sobre saídas aí, né? Sobre reposição, é por isso realmente que a gente pega no pé aí, né? Tipo, você tem a saída do Zé Rafael, né? Por lesão, entrou o Rios, entrou bem, né? Rios e Gabriel Menino. Você tem o Fabinho no banco e tudo mais, mas eu gostaria de ter mais um camisa 5 ali, pra realmente não ficar preocupado, né? Com mais uma lesão, com uma suspensão, por exemplo. Durante o jogo, às vezes o cara sente, né? Isso da zaga ali a gente já falou muito, né? A gente tem 4 bons zagueiros, ao meu ver, que é o Gomes, o Murilo, o Luan e o Naves. Só que contra o São Paulo tinha o Luan e o Naves machucou, então já isso. Então essas coisas que a gente fala, que parece exagero, vai se machucar 2, vai se machucar 3. Não é exagero, velho. Realmente, às vezes, acontece porque a temporada é longa, porque tem pancada no jogo, porque tem desgaste, tem muitas questões, fora o lance de suspensão, fora o lance de convocação, que a gente tem um time de jogadores de seleção. Isso é muito bom, mostra que o time é bom, só que também tem esse perigo, esse problema, essa problemática aí das convocações que acabam desfalcando o time. Beleza? Ó, pra assistir esse debate completo, eu vou deixar o link na descrição aí do canal Porco News. Se inscreve no canal e comenta, dá a sua opinião. Se inscreve aí, deixa seu like. Tamo junto.